Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você: a saída de dólares do Brasil em outubro ultrapassou 3 bilhões e meio de reais a mais que a entrada da moeda norte-americana. Saiba de que forma isso repercute na economia nacional e também em Santa Maria. A quarta jornada científica do curso de Biomedicina chega ao fim com destaque para a área estética, do ensino fundamental ao ensino superior. Estudantes do curso de enfermagem da Unifra mostram que não há idade para aprender sobre os cuidados com o meio ambiente e para ter mais qualidade de vida. O Jornal da Unifra vai trazer também o esporte. A entrada e saída de dólares de um país sempre é acompanhada por quem comanda a economia de uma nação. Ela indica, por exemplo, a lei da oferta e da procura, aumentando ou diminuindo o valor do dólar em relação à moeda deste país. Para falar sobre este assunto e também sobre a queda na produção industrial brasileira, além de nos trazer uma prévia daquele que deve ser o índice do custo de vida em Santa Maria, a gente recebe o professor Rafael Poersky, do curso de Ciências Econômicas aqui do Centro Universitário Franciscano. Professor, seja bem-vindo ao Jornal da Unifra. Olá, Rogério, tudo bem? É um prazer. Prazer é nosso. Professor, quero aproveitar e mostrar para o senhor aqui na tela, o pessoal de casa também vai ver, e a gente começa falando sobre a movimentação de dólares. Professor, a gente falava há pouco que o Brasil teve aí um déficit de 3 bilhões e meio de reais em relação ao fluxo cambial no mês de outubro. O que significa na prática, professor, o Brasil ter uma saída de 3 bilhões e meio de reais a mais do que entrada de dólares no país? Isso é mais uma repercussão, digamos assim, se você puxar um pouco pela memória, de que nós perdemos o rating nas agências de risco, né? Se você lembra, nós temos 3 grandes agências e de 2 nós já não somos mais o padrão AAA lá que eles chamavam, né? Então isso passa, né? Isso é uma mensagem, digamos assim, das agências que os investimentos no país, a luz amarela, digamos assim, está ligada, ou seja, que o retorno não será tão grande. Então isso leva, né, a uma pequena diminuição da entrada de capitais no Brasil e, ao mesmo tempo, o investidor estrangeiro que tem capitais aqui dentro, ele começa a retirar esses capitais, por exemplo, da Bolsa de Valores, prevendo um futuro, né, ou prevendo uma divisão de lucros muito pequena. Na prática, se a gente pegar o valor, digamos, a cotação do dólar dessa semana, por exemplo, está quase praticamente $1 bilhão, né? $1 bilhão, a gente pegando a 3 bilhões e meio de reais. O segmento, professor, comercial teve aí um déficit de 237 bilhões no que se refere à questão de dólares, na relação dólar-real. Isso, com certeza, é o principal gerador de desemprego hoje, se a gente pegar esse dado? Olha, não seria, mas digamos assim... Vai influenciar. Vai influenciar. Isso é mais uma influência negativa. A gente tem uma crise política, a gente tem uma crise de confiança, que seria exatamente isso que o investidor estrangeiro tem sobre o Brasil, né? E como eu falei, então não há expectativas de lucro, pelo menos para o próximo ano, dadas as previsões de crescimento de PIB negativa. Né? Perfeito. A gente tem uma próxima tela aqui, a gente tem uma ideia e eu gostaria que até que o professor explicasse para a gente. Quando a gente fala em fluxo cambial, fluxo financeiro e fluxo comercial. Fluxo comercial, claro, é aquela questão relacionada à compra e venda, professor. Agora, fluxo financeiro e fluxo cambial. Tem como explicar para a gente, para o telespectador do Jornal da Unifra, o que significa o fluxo cambial e o fluxo financeiro? Há uma grande divisão, né, das contas brasileiras, né, que tem uma segunda parte dela, que é a parte que nós chamamos a parte de capital. Então, seria a conta de capital, né, seria o fluxo financeiro. Né? Perfeito. E também nós temos o fluxo de moeda estrangeira também. Né? E como eu havia ressaltado, né, quer dizer, o fluxo cambial aumenta porque você tem investimentos em reais, então o investidor ele está repatriando esse capital. Né? Sim. Então, quer dizer, esse real tem que virar dólar para poder sair daqui, e isso também acaba impactando indiretamente, né, numa resistência, digamos assim, do dólar que ainda continua valorizado. Né? Então, quer dizer, isso é um fenômeno, digamos assim, derivado, né, dessa saída de dólares, justamente o fortalecimento da moeda estrangeira. Né? Perfeito. Olha, no fluxo cambial, pelo que a gente pode ver nos dados aí fornecidos pelo Banco Central do Brasil, de janeiro a outubro deste ano, a gente ainda tem um saldo aí de 7 bilhões e meio de reais, vamos dizer assim. Perfeito. Fluxo financeiro, a coisa já não está tão boa, vai um pouquinho para baixo em 9 bilhões e meio de reais.
E no fluxo comercial, a gente tem aí no acumulado já de janeiro a outubro de 2015, um saldo positivo aí de 17 bilhões. Agora, como é que a gente transforma isso para a vida real, professor? Para o meu dia a dia, para o seu dia a dia, com todos esses dados aqui. Isso significa oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho, oportunidade, por exemplo, de a gente conseguir investimentos, financiamentos. Como é que é isso no dia a dia do brasileiro? Olha, a gente poderia olhar mais pelo qual lado do setor, né? Qual é o setor da economia que talvez esteja algum tipo de benefício, né, com isso. Eu poderia dizer que a oportunidade do dólar, né, nesse patamar que está aí, o reflexo do fluxo comercial, é sobre a questão do valor das commodities, né? Então você tem preço e quantidade, digamos que a quantidade seja mais ou menos a mesma coisa, mas esse preço é cotado em dólar, né? Então você tem uma pequena elevação, né, do fluxo. Que favorece principalmente o agronegócio, né? Sim. Ao passo que consumo, indústria, a gente está vendo aí patinar, né? Principalmente a indústria que puxa o investimento, que é a questão da construção civil, né, e a indústria do setor automotivo, né? Perfeito. Num segundo momento agora, a gente vai trazer o assunto também sobre a produção industrial no Brasil, professor, que acredito que também tem uma relação com a que a gente acabava de ver na questão do dólar. A gente fechou o mês de setembro de 2015 com uma produção inferior, uma produção de 1,3% menor em relação ao mês de agosto, e se a gente fizer a comparação do mês de setembro de 2015 com o mês de setembro do ano passado, a gente teve uma retração na produção industrial, professor, de 10,9%. Vamos trazer para a economia, vamos trazer para o dia a dia nosso aqui agora. Pois é, Rogério, bom, isso aqui também é mais um reflexo, né, da desaceleração da atividade econômica. Então, quando a gente escuta falar sobre que o PIB é negativo, que a revisão do PIB foi feita para baixo, né? Então, quer dizer, isso mostra o quão a economia, né, como um todo, e principalmente o setor industrial, ele não tem utilizado a sua capacidade produtiva. Então, o que se pode ver, né, que o Estado, que seria, digamos assim, um dos fatores motores da economia, está endividado, então ele não tem uma capacidade de investimento. A indústria, como mostra, também ela está tendo reflexos negativos e, portanto, não vai investir olhando o cenário futuro, ou seja, um PIB que não cresce, então, quer dizer, lucros que não vêm. Né? Na prática é aquilo, professor, se não compra, não há quem venda, né? E se não há quem venda, não há quem compre também. E exatamente, e aí a gente olha o lado do consumo, que seria nós, consumidores. Ao mesmo tempo nos deparamos então com altas taxas de juros, então vem a relação já da política, né, da inflacionária, preços elevados, o dólar pressionando produtos que são importados, né, então você tem a incerteza do próprio consumidor, por exemplo, se é um alimento eu tenho que comprar um alimento, tenho que consumir, tenho que me alimentar, não? Mas se é um vestuário, por exemplo, que é um dos setores que tem problemas, eu posso comprar uma calça jeans daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a minha calça jeans ela vai aguentar mais um inverno, né? Então quer dizer, você acaba pensando melhor como investir o seu dinheiro e você acaba freando o consumo. Temos, né? mais uma tela, deixa eu ver aqui, o que nós temos? A última aqui, professor, no acumulado de 2015, 7,4% de decréscimo na produção industrial brasileira, isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa. E nos últimos 12 meses, aí 6,5%, o que mostra também que, de fato, a produção industrial do Brasil vem desacelerando, né? Vem ocasionando, até acredito que essa quantidade de desemprego que a gente está tendo. Exatamente, né? Como você bem lembrou, a taxa de desemprego ela vem crescendo, paulatinamente, mas ela vem crescendo, e ela vem crescendo com números, apoiada por números como o da indústria, que são números negativos, né? Então, você fica esperando que o turning point, né? Ou seja, que quando nós vamos bater no fim do poço, né? Que é exatamente a resposta que a gente procura. E ainda não há um cenário claro. Para encerrar, professor, semana que vem o Laboratório de Práticas Econômicas deve anunciar, né, o índice do custo de vida de Santa Maria para o mês de outubro. O que a gente já tem, assim, uma prévia? Há algum segmento aí que registrou uma alta mais significativa em relação aos outros anos? Aos outros meses, perdão? Sim. Rogério, a gente está terminando, né, o cálculo, alguns grupos foram conferidos. O que eu poderia te adiantar e dar destaque, eu acho que o cidadão santamariense, a comunidade sentiu isso, é a alta do preço dos combustíveis, né, que foi autorizada no início do mês de outubro e ela foi repassada para a bomba, né, quase que integralmente, eu posso te dizer isso, uma alta também do etanol superior à alta da gasolina também. E o óleo diesel também acabou subindo, claro, como eu te falei, próximo aos patamares que foram autorizados na refinaria, né? E também nós já captamos dentro do Grupo Educação um pequeno reajuste dentro das matrículas de cursos superiores. Olha, interessante. Professor, obrigado pela participação aqui no Jornal da Unifra. Até uma próxima oportunidade, hein? Tá certo. Grande abraço.
Olha, durante 2 dias, a 4ª jornada científica do curso de Biomedicina do Centro Universitário Franciscano apresentou as diferentes possibilidades de atuação do profissional no mercado de trabalho. Entre as áreas discutidas durante o encontro esteve a da biomedicina estética, cada vez mais presente na atualidade. A biomedicina é a área da saúde voltada para a pesquisa das causas das doenças humanas e os meios de diagnosticá-las. O profissional possui perfil pesquisador e é capacitado a atuar em diferentes níveis de atenção à saúde. Hoje, uma das áreas que está em expansão é a biomedicina estética. O acadêmico que pretende atuar neste segmento deve realizar estágio de 500 horas durante a graduação ou, depois de formado, ingressar em um curso de especialização na área. É uma profissão regulamentada desde 2010. Ele trabalha na parte da saúde estética, na parte cuidando do bem-estar do paciente, da beleza do paciente, com tratamentos minimamente invasivos e tratamentos não invasivos. Eu gosto de destacar que ele é um mercado exigente, ele é um mercado promissor, exigente, porque você trabalha direto com o paciente, você trabalha direto com pessoas. E quando você mexe diretamente com pessoas, você está trabalhando com a autoestima delas, que é a beleza, que é o corpo, que é o rosto. Então é uma responsabilidade muito grande. A possibilidade de interagir com o paciente foi um dos motivos que incentivou a estudante Laura a escolher a biomedicina estética como futuro profissional. A estética também é saúde, né? Se tratar da pele é saúde, é longevidade. As atividades desenvolvidas pelo biomédico especialista em estética foi tema de um minicurso. O encontro foi realizado durante a 4ª jornada científica de biomedicina do Centro Universitário Franciscano, que teve como local o Salão Azul do Conjunto 1. Durante 2 dias, os acadêmicos também puderam acompanhar o relato de profissionais das áreas de perícia criminal, análises clínicas, reprodução assistida, entre outras. A biomedicina é um curso muito amplo, com diversas habilitações. Então a gente resolveu deixar um tema bem variado, na verdade vários temas, para que o aluno vá descobrindo o que ele mais gosta e aí no final do curso ele possa escolher um desses temas e procurar seguir daqui para frente. Além de palestras e minicursos, durante a jornada também foram realizadas apresentações de 21 trabalhos científicos. A seguir, a atividade entre estudantes de enfermagem do Centro Universitário Franciscano e de alunos de uma escola municipal de Santa Maria sobre conscientização do meio ambiente e qualidade de vida. 1 minuto e já voltamos. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir. E sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Meio ambiente limpo também é sinônimo de saúde e de qualidade de vida. Por isso, estudantes do curso de enfermagem do Centro Universitário Franciscano levaram uma proposta diferente aos estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adelmo Simas Genro, aqui de Santa Maria. Veja só. Música, criatividade e os primeiros cuidados com o meio ambiente. Essa foi a forma encontrada pelos estudantes de enfermagem para trabalhar a educação ambiental na escola Adelmo Simas Genro, no bairro Nova Santa Marta. Os acadêmicos, divididos em grupos, realizaram diversas atividades nas turmas de 3º e 4º ano do ensino fundamental. Nesta sala, a proposta foi a de um quiz sobre a preservação da natureza. Ver o
conhecimento deles, né, em relação ao meio ambiente, e explicar também, depois que eles responderem a pergunta, a gente dá uma explicação rápida, brevemente, sobre o que quer dizer a pergunta e sobre a resposta que eles deram. Sobre o lixo, principalmente, desmatamento, hábitos de higiene, por exemplo, escovar os dentes. O que a gente precisa fazer para preservar o meio ambiente, que tu viu aqui que elas falaram? A gente não pode jogar lixo assim, para qualquer lado tem que juntar, que vê o lixo caído no chão. Nesta outra turma, os alunos plantaram sementes de cravos e temperos, como salsa e cebolinha. Em cada garrafa PET foi colocado o nome do estudante, que será responsável por cuidar e acompanhar o crescimento das mudas. Eu plantei flor e só. E agora tu tem que cuidar dessa flor? Aham. De que forma que tu tem que cuidar? Como que elas ensinaram vocês que tem que cuidar das plantas? Temos que regar e dar muito amor para elas. A ação foi realizada pelo primeiro semestre do curso de enfermagem do Centro Universitário Franciscano. A escola Delmo Simas Genro é um dos locais de atividades práticas dos acadêmicos, que além da promoção de saúde, também trabalham questões relacionadas à qualidade de vida e ao meio ambiente. Tendo em vista as chuvas e o problema que o lixo causa nesse ambiente aqui, nós trouxemos esse trabalho para dentro da escola. O cuidado ampliado de saúde envolve o meio ambiente. Se nós cuidarmos do meio ambiente, isso vai reverter em saúde para a população. Começa por aí o pensamento já no primeiro semestre do curso. Essa ação ela acontece todos os anos, né? A nossa escola está sempre sendo contemplada com esses projetos da Unifra. Isso é muito bom, os nossos alunos adoram. E a temática abordada, que é a educação ambiental, também vem a calhar, né? Porque ela está aí permeando o nosso currículo, né? Para os alunos da escola, o momento foi de aprender importantes lições brincando. Para os acadêmicos, uma oportunidade de colaborar não só com a saúde dos pequenos, mas também promover iniciativas simples que podem tornar o ambiente escolar e o bairro em que os estudantes moram um lugar melhor para se conviver. Bem legal a iniciativa. Vamos saber agora com o Pedro Correia os destaques do programa Informação desta quinta-feira. O Informação é produzido e apresentado por alunos do curso de jornalismo da Unifra. Olá, Pedro! Olá, Jareta, tudo bem? Um dos destaques do Informação desta quinta-feira é transporte aéreo. A empresa de Santa Maria, que realiza voos para Porto Alegre, volta a realizar apenas um voo de ida e um voo de volta por dia. Também vamos falar sobre fé e devoção. Santa Maria, a expectativa é de que venham 300 mil romeiros para cá neste final de semana. A romaria é uma das mais tradicionais aqui da região central do estado. E ainda vamos falar sobre a construção do hospital regional. O Piratini pediu dinheiro para terminar a construção aqui em Santa Maria. Essas outras notícias você acompanha a partir das 8 horas da noite no programa Informação, que vai ao ar pela Rádio Web Unifra, no site radiounifra.org. Um abraço, Jareta. Um abraço e bom programa para você, Pedro. A seguir, o que o Rio Grandense precisa para chegar às finais da Copa FGF Sub-19, depois do empate contra o Aimoré em Santa Maria. Antes, você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Nesta sexta-feira, o Unifra Entrevista faz um programa sobre um meio de comunicação que revolucionou a informação em massa e que até hoje é utilizado por nós para saber o que acontece em cada lugar. Quem explica melhor o tema é a Laís Giacomelli, produtora do Unifra Entrevista. Oi, Laís.
Olá, Rogério. O Unifra Entrevista dessa semana traz o tema O Dia do Radialista. Com o avanço das tecnologias, será que o rádio continua sendo um grande aliado das pessoas? Quem vai nos dar a resposta é o professor Gilson Piber. O Unifra Entrevista é nesta sexta-feira, às 6 horas da tarde. A gente espera pelo pessoal de casa e por você, Rogério, que vai estar aqui conosco. Até lá. Ok, obrigado, Laís. Olha, agora o esporte, hein? O Rio-Grandense vai precisar marcar gols em São Leopoldo para chegar à fase final da Copa FGF Sub-19. A partida contra o Aimoré no sábado classifica a equipe esmeraldina desde que ela vença por qualquer placar ou empate por um resultado a partir de 2 gols. Empate em 1-1 levará a decisão da vaga para os pênaltis. 1-1 foi o resultado entre as duas equipes no primeiro jogo pela fase semifinal entre Rio-Grandense e Aimoré. A partida foi no estádio dos Eucaliptos, em Santa Maria, nesta quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha nos lances? O Rio-Grandense acabou marcando 1-0 aí com o William. Esse desvio de cabeça, cobrança de falta, ele quase da marca do pênalti, desviou de cabeça para enganar o goleiro do Aimoré e saiu comemorando muito aí o William. Foi lá no banco de reservas. Olha só de novo o desvio de cabeça do William enganando o goleiro da equipe do Aimoré. Resultado que era bom para o Rio-Grandense. Mas aí, né, também no segundo tempo, a equipe do Aimoré empatou. O Gustavo fez este cabeceio, bonito cabeceio do Gustavo, bonito gol também, hein? Cabeceou forte, olha lá, ó, no canto direito do goleiro do Rio-Grandense e acabou decretando aí o placar final no estádio dos Eucaliptos. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos. Até mais.